Fala, meus amores, como é que vocês estão? Mais um dia de episódio aqui dos Irmãos Dias Podcast. Hoje, fica até o final. Você que quer saber ações, será que a Bolsa de Valores está barata? Será que vale a pena comprar? Quais ações a gente trouxe aqui? Ela que é praticamente um gênio, sabe muito. Fica até o final, nós vamos falar de muito assunto bom. Antes de mais nada, André Dias, como é que você tá? Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Irmãos Dias Podcast. E hoje trouxemos a nossa sócia, né? Luíse Barsi, que já é sócia do podcast. A terceira ou quarta vez, já até perdi as contas. Perdi as contas também, acho que terceira vez só nesse estúdio aqui, Só viu? nesse estúdio, então já é a quarta vez que a Luíse participa com a gente aqui. Já é quase sócia do Irmãos Dias Podcast. Lu, obrigado por aceitar nosso pedido mais uma vez. O pessoal gosta muito de saber o que você está fazendo, o que você está investindo, o que a família Barsi está fazendo, o que a Luíse está de olho. Obrigado aí pela presença novamente. Imagina, meninas, é um prazer sempre participar. Vocês sabem que vocês são igual irmãos pra mim também, né? Então a gente, quando tem amigos no mercado, tem que cultuar e prestigiar sempre, né? E não sei como é que vocês me convidam ainda, porque são 5 podcasts falando a mesma coisa, né? E Não, sempre dá mas o pessoal sucesso. falar de dividendos. O pessoal De adora, Luíse. Gente, assim, é impressionante. Lu, você estuda muito, é impressionante o que você sabe. E é muito legal, porque você compartilha isso, né? Assim, você traz o que está acontecendo atualizado no mercado e o pessoal adora isso. E falando nisso, o que acontece? Taxa Selic. Uhum. Todo mundo é uma discussão. Ah, final do ano, até o final do ano, será que cai? Será que não cai? Né? Como é que fica essa previsão? Na sua opinião, a taxa Selic cai ou não cai? Qual que é a previsão para o ano, na sua visão? Olha, previsão de câmbio, taxa de juros, né? Só serve para deixar o economista ruborizado, né? Porque a verdade é que nem os especialistas acertam, né? Então, acho que qualquer um, né? Inclusive, não só economistas, mas quem está investindo, tentar adivinhar para onde a taxa de juros, o câmbio, para onde as variáveis macroeconômicas vão, é uma grande perda de tempo, né? Agora, o que tudo indica, o que os dados estão nos mostrando, principalmente os dados mais recentes de inflação, é que chegamos no teto dessa taxa de juros, né? Então, o mercado cobrando, políticos cobrando, né? Então, acredito que daqui para frente, não sei até onde vai, não sei em que velocidade, né? Mas acredito que daqui em diante a tendência é de queda. Então, pensando nisso, obviamente, se você tá em renda fixa, acredito que seja a hora de pré-fixar. E ações, né? Porque no momento em que essas taxas de juros começarem a cair, obviamente que todo mundo começa a refazer as contas, né? Refazer as suas expectativas. A economia começa, né, a girar. Exatamente. E aí a taxa de juros menor, os empréstimos saem mais. Ô Lu, uma pergunta. Quem tá errado, na sua opinião? O Campos Neto, né, de falar sobre essa questão da inflação. Até, inclusive, teve um deputado do PT que deu uma aulinha ali pra ele na lousa. Enfim, o que você acha disso? Porque a equipe do Lula quer, de todo jeito, baixar. E ele fala, olha, cuidado, aqui eu tô vendo a inflação. O que você acha disso? Olha, é muita presunção da nossa parte, né? Querer opinar no presidente do Banco Central. Acho que, assim, falar do leite derramado é muito fácil, né? Não sei se eu teria feito diferente se eu tivesse na pele dele. Eu acho que ele está corretíssimo na explanação dele, né? Foi uma aula de economia, de fato, que ele deu lá no Congresso pro pessoal. Vergonhoso. Aquela aulinha da lousa foi eu muito... vi na lousa. Não, sabe aquele momento vergonha alheia, né? Vergonha alheia foi aquilo lá. Mas, enfim, né, denota o nível intelectual, né, dos nossos deputados, né, dos nossos políticos. Muito triste. Mas eu acho que ele tem toda a razão de se manter firme. O Banco Central é uma entidade independente, por enquanto, não é mesmo? Esperamos que isso não se reverta no futuro não muito distante. Mas acho que ele está corretíssimo na condução dos... Eu também gosto. Eu gosto do Campos Neto. Eu acho que ele foi bem assertivo na decisão, porque a gente tem ainda o impacto dos combustíveis que pode afetar a questão da inflação. O ICMS voltou, né, a ser cobrado, né, como antes, na equipe do Bolsonaro, no governo Bolsonaro, ele tirou ali, ele baixou a questão do ICMS, que ajudou a baixar o preço dos combustíveis, agora voltou a subir o preço dos combustíveis, e a gente sabe que a inflação depende muito aí do preço do combustível, né? Porque toda uma cadeia de alimentos, de entrega, de logística depende disso. Então, eu acho que o Campos Neto tá esperando para ver esse resultado. E até mesmo, né, Lu? A gente vê que na Europa estão subindo taxa de juros por lá ainda. A Austrália anunciou hoje que vai subir também. Então, não é só no Brasil que a gente tá ainda brigando com a inflação. Agora, expectativa de Selic baixando. Quais ações tendem a se beneficiar nesse momento, Lu? Ações que estão alavancadas, né? Então, quanto menor a taxa de juros, obviamente, menores os encargos financeiros.
Então, geralmente segmento de locação de automóveis, né? Empresas que estão de uma maneira geral alavancadas e que estão mais ligadas à economia brasileira, né? Então, essas são as empresas, os setores que tendem a se beneficiar, né? Mas aquilo, né? Acho que na nossa estratégia, isso pouco importa, na verdade, no curto prazo, né? O longo prazo ele é feito de diversas pequenas decisões que a gente toma no curto, que quando somatizadas a gente chega no longo prazo. Então, o que vai mudar na nossa estratégia é o quanto nós estamos comprando dos mesmos setores, né? Legal, Lu. Então, taxa de juros caindo, acho que a economia como um todo se beneficia, né? Sim, com certeza. Ações de varejo, né? Que É. apanharam muito, construção civil, são empresas que Infraestrutura. podem se valorizar. Mas também são ações que vocês nem olham, né, Lu? Vocês não gostam de. A gente conhece o perfil de vocês não gostam de construção, de varejo, né? Não é um setor que você investe. São ações que podem se beneficiar agora, né? Olhando para os setores que a gente investe, acho que assim, algumas empresas de energia que a gente tem na carteira vão ser bastante beneficiadas. Por exemplo, a S Brasil, que está com uma dívida bastante alta, né? 3,5 vezes EBITDA, nem é tão alto assim, mas investiu muito no ciclo passado, né? Então tem dívida, precisa desalavancar nesse momento. Então, obviamente que isso traz um certo alívio, um certo conforto para balanço, né? Bancos também, eu acho que agora o que a gente deve ver nesse primeiro trimestre é bancos conseguindo aumentar um pouquinho o spread, né? Porque o brasileiro tem essa visão de que o banqueiro... E, de fato, o banqueiro ganha dinheiro em todos os cenários, né? Mas taxa de juros altíssima, né? E na velocidade com que a gente viu essa curva se inclinar, ela é muito ruim para todos. Gera muita Inclusive inadimplência, né? para bancos, né? Então, os bancos, eles sofrem primeiro justamente na queda da qualidade do crédito, né? Então, hoje o banco só vai abrir a torneira para crédito bom, para quem ele sabe de quem ele vai receber. Então, o banco... Botando calote, né? Exatamente. Aumentou Então, todos eles aumentaram bastante a provisão. Você tem esse agravante de várias empresas de varejo pedindo recuperação judicial, que são empresas que têm uma cadeia muito longa, né? Então, envolve diversos fornecedores, diversos clientes, enfim. Então, obviamente que isso afeta a cadeia de uma maneira bastante ruim, né? Então, acho que tem todos esses fatores, mas acho que a tempestade já passou, né? E depois da tempestade vem o sol, né? Geralmente vem o sol. Então, acho que, de uma maneira geral, a taxa de juros mais baixa, ela acaba beneficiando o país como um todo, né? O que beneficia todos os setores, mas principalmente empresas que estão mais endividadas no momento, né? Que é a questão da Movida também, né? A Movida tá Isso. alavancada, né? Mas ainda assim, a Movida é uma empresa... Aliás, eu quero até agradecer a Movida, porque a Movida tem muito... Assim, os preços são excelentes e o atendimento da Movida comigo é muito bom. Então, obrigada, Movida, que realmente eu nunca tive um problema. Agora, a Movida, ela é alavancada, mas ela tá barata, né? Dizem que ela é uma ação que tá, assim, ok, né? Pelo que ela... Não apresenta. saberia dizer. Poderia dizer uma história muito bonita aqui, mas não acompanho o case. Vocês não investem em locação Não, de carros, não né? acompanho. Aliás, depois eu quero até saber se você aluga carro. Vamos falar sobre isso ainda. Mas, Lu, olhando a bolsa hoje, na sua opinião, você acha que a bolsa tá barata? E por quê? Se está barato ou se está caro, na sua opinião? Aí tem que ter explicação. Acho que a gente tem que olhar números sempre, tem que olhar dados, né? Se você pega aí o PL da Bolsa, ela tá extremamente descontada nos múltiplos atuais, né? Em relação à média aí dos últimos 10 anos. Não tô com o número aqui, mas... Eu acho que é 5. 5 ou Eu acho que 6 é 5, vezes. sendo que a média é 15. Tirando o Petro e Vale, enfim. Então, assim, extremamente descontada. Mas, obviamente, à luz do que a gente vê daqui em diante, né? O que os investidores pensam, né? Difícil você pensar a longo prazo num cenário de taxa de juros a 13%. É muito tentador você aproveitar a renda fixa, né? Então, é difícil você encontrar um investidor, por exemplo, que pense nas suas finanças em formas de caixinhas, né? Que é o famoso portfólio, né? Que o pessoal fala. Mas facilitando a linguagem. A sua caixinha do curto e médio prazo está sendo extremamente bem remunerada, mas a sua caixinha do longo prazo, você não pode negligenciá-la. Você Exato. precisa continuar a manter os seus aportes, principalmente agora em que os preços estão extremamente descontados. Maio agora, inclusive, é um mês muito farto em distribuição de dividendos, né? Então, semana passada aí foi semana cheia de assembleias, empresas deliberando aí sobre distribuição de lucros. Então, maio é excelente momento para pegar o dividendo, colocar, ao invés de colocar no bolso, colocar novamente na sua carteira previdenciária, na sua carteira de longo prazo, né? Então, acho que não existe um momento certo de você investir em determinado ativo, seja renda fixa ou renda variável. Você tem que alocar de maneira a colocar os seus recursos nas caixinhas corretas, nos produtos corretos, de acordo com o seu objetivo.
Obviamente que eu sempre vou querer puxar a sardinha pro lado da bolsa, né, André? Sim. Então, acredito que a bolsa, assim, tá muito barata. Mas tem que olhar o que tá comprando, né? Eu acho que de forma bem simples aqui, o que você quis dizer, Lu, tem uma diversificação, né? E estipule um percentual para cada classe de ativos que você quer, para que você saiba o que você precisa comprar, né? Porque senão a pessoa, ela fala, agora é hora de renda fixa. Ela concentra tudo em renda fixa. Exatamente. Mas ela não tem uma estratégia, ela não determinou percentuais para a carteira dela, né? E aí ela fica cega. Poxa, ela já tá lotada de renda fixa. E as ações estão num momento barato agora. Ela poderia equilibrar um pouco, né? Então, acho que basicamente é isso que você quer dizer. Tenha uma estratégia e diversifique o seu patrimônio conforme o seu perfil, né? Você sabe que isso é um problema, não sei se do brasileiro ou do ser humano como um todo, mas o brasileiro, ele investe, ele vai para onde está rendendo mais. Exato. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, né? Apesar de nós só termos o passado para poder se inspirar no que vai acontecer no futuro, tentar prever alguma coisa, mas não é a garantia que isso vai se repetir. E via de regra, as pessoas geralmente chegam por último e querem sentar na janelinha. Geralmente, quando você chega querendo sentar na janelinha, já todos os assentos já estão tomados. Exato. Quer dizer, você chegou tarde demais. Então, é preciso ter também, cultuar esse pensamento meio que anticíclico. Caramba, se tá todo mundo querendo a renda fixa, será que você não tem boas oportunidades no que a manada tá fazendo? No Exatamente. contrário do que a manada tá fazendo, que é a renda variável? Certamente. Certamente. Mas, de novo, você não vai fazer isso com seus recursos de curto prazo, com uma reserva de emergência, por exemplo. Porque daí você incorre num erro básico, que é você ter que vender, se desfazer de um ativo de renda variável por necessidade. Exato. Né? Então, esse é um erro que você tem que evitar ao máximo, né? Tem que mitigar ao máximo. E a maneira mais correta de você fazer isso é você dividir aí nas caixinhas, né? Estabelecer os percentuais aí que te deixam mais confortáveis. E em relação, uma pergunta que é básica, em relação ao governo do Lula, né? Que vem toda a equipe dele. E o Haddad, como é que você vê essa que eu posso falar, essa gestão desse rapaz? Você vê uma confusão muito grande, né? Esse arcabouço fiscal, assim, obviamente, veio menos pior do que se imaginava. Então, a Bolsa, obviamente, acabou refletindo isso, né? Então, tem muitas mensagens do tipo, nossa, mas esse arcabouço fiscal, não sei o quê, veio muito ruim. Eu falei, é ruim, mas veio muito melhor do que se esperava, né? Poderia ter sido muito pior. E agora a gente teve uma MP na calada da noite, né? Tributando trusts e offshores. Então, assim, a condução nesse sentido de reforma tributária, ela não está muito diferente das discussões que nós tínhamos, inclusive, no governo Bolsonaro, né? Inclusive, o próprio Paulo Guedes já tinha aventuado também fazer uma tributação desse tipo. Sim. Então, de novo, eu volto a Inclusive dos dividendos, né? Inclusive dos dividendos, que, diga-se de passagem, foi um projeto de lei que não passou, porque ia trazer, assim, outras consequências também calamitosas, né? Então, não é de hoje que o Estado quer aumentar os seus impostos. Não é de hoje, né? Que quer aumentar a arrecadação de uma maneira geral. E esse arcabouço, ele corrobora para isso. Quer dizer, ele tem grandes incentivos. Afinal, a receita ela vai estar atrelada com os gastos. Então, eles precisam aumentar a arrecadação para conseguir gastar. Então, O problema é quanto que... é problemático, tá? Assim, hoje, lendo materiais, e não sou eu que estou dizendo, assim, outros economistas, espera-se que o que está escrito lá não vai ser cumprido. Aquele negócio, deixa margem, né, Lu, para que o governo gaste mais, porque, Exato. lembrando, né, o arcabouço fiscal é o antigo teto de gastos, né, que Isso. foi imputado ali pelo Michel Foi formulado. Temer. Foi Isso. muito legal, até para não gastar desenfreadamente. Só que o arcabouço fiscal, como a Lu falou, tem algumas regrinhas, por exemplo, poxa, eu posso gastar até mais, se eu arrecadar mais. Então, beleza, qual é a solução? Foi o que a Lu falou. Vamos aumentar imposto, vamos começar a aumentar as tributações, porque daí a gente pode gastar mais. Né? E aí pode virar uma bagunça, né, Lu? Exatamente. Agora, uma pergunta que todo mundo vai querer fazer para você, Lu. Vocês estão aproveitando para ir às compras nesse momento? Ou vocês já fizeram todas as compras? O que vocês estão fazendo? A gente está sempre em compras. Estamos sempre comprados, né? A diferença é em que velocidade você faz isso com o seu caixa, em que intensidade você faz isso, né? Esse ano foram anos de excelentes compras. Excelentes compras. Não digo assim que O jacaré tá solto aí. o jacaré tá de boca aberta, doidado. Nessas últimas 2 semanas aí, a bolsa deu uma recuperadinha, né? Acabei não fazendo nada, tem uns períodos de silêncio também aí por conta de balanços, né? Então, essas 2 últimas semanas não fiz nada.
Mas quando tive a oportunidade no mês passado, início de abril, ali, março, comprei bastante. Compramos bastante esse ano. Barça tá indo de as mesmas coisas de sempre. Cosan, Vibra, Auren também foi um papel que ele acabou montando posição, né? Falando dele. Sim. E eu fui bastante de Klabin, Santander. Unipar? Unipar tô impedida de negociar faz um tempo já. É público, inclusive, né? A Unipar tá há algum tempo envolvida em possíveis negociações com a Braskem, né? Então, devo ficar ainda um longo período impedida de negociar e falar sobre o ativo até que esse imbróglio se resolva, né? Então, não tô podendo negociar, infelizmente. Nenhuma das duas, nem Braskem, nem Unipar. Mas, quando posso, sempre fui de Santander e de Klabin. Acho que hoje são as minhas duas maiores metas na carteira. E falando sobre a Unipar, Lu, pegando o gancho que a Carol te fez, a pergunta. Recentemente a gente viu que ela teve uma queda significativa aí nos últimos meses, vamos falar assim, as últimas semanas pelo menos. Eu sei que o papel vamos falar do código NIP6. Chegou a passar de R$100, hoje deve estar negociando ali em torno de R$68, R$70. Essa negociação que você está comentando que é até pública com a Braskem, tem a ver com essa queda? Porque o mercado está ainda preocupado ou não? É do mercado mesmo? Não, isso por enquanto para mercado é um negócio que é público, mas assim, ninguém sabe o que tá rolando, então não acredito que seja isso. Unipar, a gente tem que lembrar que é uma empresa de commodities, então boa parte do seu resultado tá atrelado ao preço da soda e do cloro. A gente veio de um super ciclo aí nesses últimos 2 anos, então 21, 22 foi extremamente benéfico para o mercado, né? Você teve também uma questão de oferta muito forte lá fora, quer dizer, algumas fábricas tiveram que parar por conta das crises climáticas que a gente teve na Europa e nos Estados Unidos. Então, quando você aumenta a demanda e diminui a oferta, obviamente o preço explode. E o que a gente está vendo hoje é o contrário, né? Quer dizer, a oferta voltando aí para o mercado. Então, a tendência é que esse ciclo que era de alta, uma hora isso cai, né? Isso está acontecendo não só com a soda e com o cloro, mas com todas as empresas de commodity. Então, se você pegar Vale, Petro, até outras menos polêmicas como essa, Gerdau, sei lá, uma CSN, você vai ver que sempre vai ter uma correlação com o preço das commodities, né? Então, é o que eu acredito que esteja acontecendo com o Unipar, né? É o único motivo que eu vejo hoje. O valuation, você acredita que tá atrativo? Se a gente olhar pelos indicadores, eu dei uma olhada acho que semana passada, dei uma olhada, tava com PL atrativo, né? Tava com, enfim, pagando bons dividendos. Você pode comentar ou também está impedida de... Não, eu sou administradora, né? Eu não posso fazer juízo de valor sobre o ativo, mas o que eu posso dizer é que eu acho que a empresa tem números muito saudáveis, né? Se tá caro ou tá barato, cabe ao investidor avaliar. Mas a empresa tem números hoje muito saudáveis, né? Então, relação dívida-EBITDA menos de 1, quer dizer... tá muito atrativo. Tem dívida, Pegando o gancho também que a Carol comentou, e a Cosan, o que falta para destravar essa empresa? Que já vem lateralizando há um bom tempo. A Cosan é muito fácil de investir, né? Na verdade, toda holding é muito fácil de investir, né? O valuation ele é feito pela soma das partes. Então, basicamente, você faz o valuation dos investimentos que estão abaixo da holding, soma, coloca um desconto que gira em torno de 15% a 20%, que é normal nesse valuation, porque, obviamente, a estrutura de holding ela é um pouquinho mais inchada, ela precisa de governança própria, de auditoria. Então, você tem outros custos ali embutidos que, obviamente, você tem que considerar na hora que você está fazendo o valuation, né? O que tá pegando com a Cosan é justamente, na minha opinião, né? Raizen, que é a mesma coisa que tá pegando com Vibra, enfim, é um setor que tá também no olho do furacão agora, né? Então, acho que, por enquanto, também é um setor relacionado a commodities, então a gente tem que pensar que é um setor cíclico, né? E, obviamente, que a Cosan ela vai refletir isso. Mas você tem excelentes ativos lá, né? Inclusive, agora também, recentemente, no início do ano, final do ano passado, enfim, compraram uma participação bem legal na Vale, né? Sim. E teve uma polêmica recente, não sei se isso também corroborou para o preço da ação, mas é impressionante. Eu não sei se por falta de caráter ou de ingenuidade ou falta de conhecimento, uma dessas três ou todas acima, sabe, assinalando todas. Saiu algumas notícias, inclusive, veicularam em mídia, que a Cosan declara que não vai conseguir pagar dívida, que não vai conseguir arcar com seus investimentos, alguma coisa assim. Quando, na verdade, isso é uma informação do fator de risco que a empresa entrega para o 20F, né? Que é um balanço, enfim, uma espécie de formulário de referência que a gente entrega aqui para a CVM. Eles têm que entregar lá para o mercado americano. Eles são listados lá fora também. E aí o jornalista, não sei se estava sem pauta, enfim, pegou um desses fatores de risco. Assim como no IPO tem
milhões de fatores de risco que você precisa elencar, que o seu acionista precisa estar ciente da possibilidade dele acontecer, não quer dizer que é provável. Aí o fulano pegou lá e fez uma matéria dizendo um negócio desse. Então, é extremamente importante que os acionistas conheçam as empresas que eles estão investindo, né? Então, o Cosan basicamente é Raizen, Rumo, Vale. agora Vale assim. também, né? Move, mas essa não é capital aberto, e Comgás. Sim. Então, quer dizer, são negócios que a gente acredita ser extremamente perenes, como a própria administração gosta de falar, são negócios irreplicáveis aqui no país, né? Então, geram muito valor, né? Raiz, inclusive, uma das top 10 empresas de maior faturamento do país, né? Uhum. Então, acho que estamos posicionados também no papel e aguardando. Legal. Vamos Fico feliz ver. que eu também tô posicionado. Se você tá, então eu tô bem. Eu não tô, mas aí vamos dar uma olhada, né? Agora, Lu, até pegando o gancho que você tá falando, o que acontece, pessoal? E eu vejo muito vocês fazerem isso. Pare de querer pegar ações que você não sabe o que faz, aquela empresa, de ficar arrojando no começo. A Bolsa de Valores é para todo mundo. Hoje, você com R$20, para quem tem pouca grana, tá começando, você compra uma ação R$10 e vai fazendo o acúmulo de patrimônio. Ou seja, vai lá por mês, poxa, eu vou colocar aqui R$100, né, R$150 e vá acumulando aí durante aí os seus meses. Por quê? Porque você vai ter um patrimônio lá na frente, você vai ver, você vai desfrutar disso. Agora, Carol, vou colocar aqui R$1.000 um mês. Aí, de repente, você não reinveste os dividendos e não dá certo, tá, pessoal? Porque eu vejo muita gente falar, vou colocar R$1.000 aqui, tudo bem, aí depois não continua aí. Pessoal, constância e disciplina para investir. Agora, Lu, essa questão de commodities, porque a China solta os resultados. Aí depois fala, mas a gente não vai mais, né, não quer mais importar o Brasil, no agro, o maior exportador aí da China. O que você acha, as commodities ainda estão valendo a pena? Difícil tentar prever, né? Mas acho que a gente veio de um ciclo de muita alta, assim, preços que a gente nunca tinha visto antes. Eu acho que a tendência é muito mais contrária agora, muito mais de queda. Você vê, tava na AgriShow outro dia e também o pessoal lá tá meio, não digo pessimista, mas Vale, tá realizando estoque, né? Não, tô falando mais de commodity mesmo, milho, soja, enfim. Sim, de Batendo agro, papo. né? Eu não entendo absolutamente nada disso, mas eu sempre gosto de aprender, sempre gosto de escutar, principalmente, porque tem sempre alguma informação valiosa. Então, percebi ali que o pessoal, por exemplo, não está procurando tanto investimento no campo, provavelmente não vai ter tantas vendas de maquinários como foi no ano passado, porque o pessoal já investiu, quer dizer, a produtividade no campo hoje está muito maior, né? Então, acho que o pessoal agora está dando uma realizada nos estoques que fizeram aí nos últimos anos, né? Então, não sei, eu particularmente acho que é o momento de esperar um pouquinho. E em relação a outras commodities, petróleo, por exemplo, PetroRio, você gosta? Siderúrgicas, assim, você acha que... Não, muita não gente me acompanho. pergunta, Vale, tá valendo a pena, ainda vale comprar? O que você acha, Lu? Não acompanho, honestamente não acompanho, assim, Foge totalmente do perfil de vocês, né? apesar de serem setores excelentes para dividendos, né, a gente tem que pensar que empresas de commodity, elas são inerentemente cíclicas. Total. Então, é muito natural que depois de um ciclo como a gente teve, né, 20 até 22, que o caminho se reverta agora, né? E, obviamente, quando a gente está olhando para commodity, é muito importante que a empresa seja eficiente em custos. Porque no momento que as commodities estiverem lá embaixo, você precisa ser eficiente para mostrar algum resultado. E são empresas que tendem a não distribuir dividendos nestes períodos, por longos, esse período pode durar anos, inclusive. Né? Então, Petróleo e minério é um setor muito específico e cíclico pra caramba, né, Lu? apesar de serem excelentes empresas. Sim, né? a Mas Vale é ótima. para quem está nossa. começando, é muito mais fácil você analisar uma empresa de energia, por exemplo, do que você estudar uma Petrobras ou uma Vale, né? Apesar de que eu tenho Petrobras na carteira, eu comprei na pandemia, eu comprei início de 21, mas não acredito que os dividendos serão na magnitude que a gente viu em 2022, de maneira alguma, né? Tinha muito dividendo lá que era de não recorrente, ou seja, venda de ativos, Uhum. né? Como a gente já sabe que muito provavelmente esse movimento de venda de ativos vai se desacelerar no governo atual, e a Petrobras é uma empresa midiática para o governo, quer dizer, quando você consegue mexer alguma coisa na Petrobras, você mexe ali no bolso do consumidor, ou seja, isso é eleitoreiro. Então, acho que ali a bagunça está um pouquinho maior. Uma das coisas que eu gostei de ver, por exemplo, nessa Assembleia da Petrobras, foi, eu acho que uma tentativa de acionistas minoritários de fazer uma mediação com o governo. Quer dizer, o governo está dado, essas são as diretrizes, o que a gente pode tentar fazer para agradar, chegarmos no meio termo, né? Então, acho que essa
essa deliberação que foi feita com o dividendo, legal, vamos manter o dividendo que foi aprovado, mas ao invés de pagarmos tudo de uma vez, vamos reter para investimentos e pagar em 3 parcelas. Uhum. Ok. Foi menos pior do que era esperado, né? Acho Aliás, que foi bom. falando nisso, Lu, você acha que o governo Lula tá menos pior do que o esperado? As pessoas às vezes me perguntam, eu falo, olha, eu esperava algo pior. Não tá bom, mas eu acho que Mas também não tá ruim. não, tá, não está péssimo como eu achei que poderia ser. Tá ruim, digamos. Tá ruim como todos haviam previsto. Sim. Quer dizer, não teve algo ruim além daquilo que já era imaginado pela oposição, quem quer que seja, né? Ele tá fazendo exatamente tudo aquilo que ele disse que faria, exceto a picanha e a cervejinha. Tá fazendo tudo aquilo que ele disse que faria nas eleições, né? Que muitos economistas optaram por, né? Imagina, vai ser muito mais um Lula 1 do que um Dilma. E tá dilmando, né? Tá dando uma dilmada, né? Inclusive, assim, a gente paga o salário da Dilma justamente pra ter esses memes maravilhosos na internet, né? Voltou o nosso stand-up, velho. Não, Se ela ela não- montasse um stand-up, a ia Dilma- lotar aqui na Paulista, A aqui em São Paulo. Dilma, não, ela, putz, não é por, assim, 200 mil Não, reais, eu acho. é né? a Dilma comediante mais bem paga do Não, a mundo, Dilma, né? ela não entende que a pessoa fala inglês, aí ela tenta entender, aí... Mas o Lula deu uma dessas aí também, que não entendeu o que falava e tudo mais. Tem que ter sei lá, um Não, na verdade o Lula entendeu, ele tentou fugir, acho que foi em Portugal isso. Foi. Uma jornalista de Portugal, foi, né, até o Bruno tá confirmando aqui, fez uma pergunta pro Lula, não lembro exatamente o assunto Aí agora. o Lula é esperto, foi que né? ele falou, Tenta dar uma... ele tava se unindo com a China, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente o que foi, mas o Lula fugiu da pergunta da... Falar nisso, Você pessoal... lembra o que era, Bruno? A pergunta? Não lembra? Mas enfim, o pessoal aí de casa vai só dar uma pesquisada no Google. Agora... Né, e falar nisso, só cortando o André, tem muita gente perguntando do dólar. Carol, o dólar morreu, o que acontece com o dólar? Pessoal, é o seguinte, o Lula assinou alguns acordos aí com a China, né? Aonde um dos acordos foi o seguinte, a gente vai, né, exporta para vocês no yuan, que é a moeda lá da China, e vamos tentar fazer uma comunicação entre Brasil e China. E aí a gente tira o dólar, né, claramente, dessa questão da transação de câmbio. Só que tem um problema. A União Europeia, inclusive os Estados Unidos, falou o seguinte, boa sorte para vocês. Porque a União Europeia e os Estados Unidos ainda são muito fortes. Né? E muito provavelmente tem muito empresário, só falta o Lula perguntar. Mas os empresários estão de acordo? Que vai ter empresário que vai falar que não. Então, para mim, o dólar não acabou. O dólar, na minha visão, ainda continua sendo uma reserva muito forte e de valor. Então, pessoal que pergunta bastante, só para esclarecer. Não, e também é muito Agora- pontual essa questão, né? Brasil e China é muito, muito pontual, não é? Não é isso que vai fazer o dólar deixar de ser a moeda mais forte do mundo. É claro que a China tá querendo avançar, E tá né, avançando, Lu? né? E Carol, fazendo acordos. A Argentina assinou um acordo agora, o Brasil já assinou, outros países também. Mas eu não vejo isso errado. Eu acho que eles têm que defender. A China tem que defender a moeda dela, o Brasil tem que defender a moeda Mas dele. eles tentaram fazer aqui, né? A Argentina tentou fazer isso com o Brasil em 2008, se não me engano. Ah, 2018. Deus... Ah, E me, não deu me- me certo, não deu assusta certo muito. Sabe que isso. o que mais Na me moeda assusta... única não dá, o Brasil e a O que Argentina. mais me assusta é essa tentativa de argentinização, copiar o que foi feito na Argentina como se fosse qualquer parâmetro de sucesso, né? Pelo amor de Deus, isso me preocupa bastante. Vou pedir pra você já ir de casa, aperta o botãozinho de curtir, ajuda muito a gente a manter esse canal pra você. Se você gosta da Luiz Barsi, se você gosta da Carol Dias, de mim, do Irmãos Dias Podcast, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo e vai ajudar muito a gente. Agora, Lu, quais ações hoje que você acreditam, que a gente sempre faz esse tipo de pergunta, você já tá acostumada, que estão baratas com potencial de valorização aí pros próximos anos? Olha, o que eu estou comprando no momento, né, para minha carteira? Acho que, de novo, Klabin é um dos ativos, né, que estava comprando. No momento não tô podendo falar nem nada, mas é um dos ativos que a gente tem carteira, que o Barsi tem carteira também há muitos anos, né? E acho que o pessoal não pode comprar nada pensando o que vai valorizar este ou o ano que vem, né? Você não deve comprar nada que você não esteja confortável de manter aí por pelo menos os próximos 10 anos, né? Eu acho que Klabin é sempre um bom ativo. Lembrando que não acho que seja um ativo para iniciantes, né? Lembrando que tem o componente commodity também. É uma empresa diferenciada porque ela é extremamente verticalizada. Então, quer dizer, controla desde a semente que ela planta até a caixinha de papelão que ela produz, né? Então, a gente chama isso de conversão. Então, o que ela pode fazer no meio do caminho? Vender a celulose. Ou, se a margem não estiver atrativa, ela pode converter a celulose em embalagens, papel cartão, né? E, entre outros produtos, né? Mais voltados geralmente para a economia interna.
Então, vai depender muito do mood do mercado, né? Vai depender muito da demanda. Ela consegue readequar, flexibilizar a sua produção para um lado ou para o outro, né? Então, acho que empresas que têm esse tipo de flexibilidade têm uma vantagem competitiva sobre os demais, né? Santander, eu acho que também é um banco que está sofrendo, é um banco essencialmente de varejo, está sofrendo muito no momento, mas fez as suas provisões antecipadamente. Então, quer dizer, assim que a economia voltar a dar uma respirada, talvez seja o banco que consiga uma retomada mais rápida. E Banco do Brasil, mas Banco do Brasil tá difícil de comprar nesse preço, né? Tá, não baixa, né? É sempre assim, o que eu quero Todo mundo fala, comprar o Banco do Brasil vai cair com o Lula. E não caiu. não caiu, né? Subiu, na verdade, né? Subiu, é verdade. Bom, por enquanto, eu acho que a postura da nova administração ela tem sido Eles bem em trocaram linha também, né? Algumas. mas bem em linha com o mercado, assim. Eu acho que em linha com o mercado, o que eu quero dizer não vi nenhuma fala muito grave do tipo, vamos distorcer o que tá aqui dentro, vamos emprestar crédito para qualquer um. Por enquanto, a gente não viu evidências disso. Então, acho que o mercado está tratando o Banco do Brasil com um pouquinho mais de separado de Petrobras, vamos dizer assim. Acho que tem menos poder do Estado ali dentro, vamos dizer assim, Exato. porque você não vê o efeito no bolso da população. Se você mexer no Banco do Brasil, não, o máximo que pode acontecer é você dar mais crédito, mas ok, isso dá para monitorar, né? Aí tem o BNDES pra fazer isso também, né? Que ele colocou o Tem mercadante BNDES, lá, tem né? Caixa. Então, assim, acho que o Banco do Brasil está um pouquinho mais blindado em relação à Petrobras, por exemplo. Não é à toa que o preço está aí, né? E a Taurus, Lu? Eu sei que vocês gostam. Inclusive, você esteve visitando a Sim. fábrica. Quais É uma que eu ia novidades falar. estão rolando lá? Que você viu lá na Taurus? O Olha, que você... é engraçado. Foi a minha 4ª visita à companhia, né? Você já tá cadeira cativa igual aqui, né? Praticamente sócia, literalmente, né? Lá no sentido literal e figurativo também. Mas o que eu gosto de visitar uma empresa sempre é o quanto você se surpreende de uma visita em relação à outra, né? E nessa 4ª vez que eu fui, eu falei, bom, deve estar praticamente tudo da mesma maneira que né, há 2 anos atrás. Não estava. E acho que você, presencialmente, você enxerga o brilho no olho das pessoas, a vontade que o pessoal lá tá, né, de continuar, enfim, porque a empresa veio de uma trajetória bastante, de uma entrega, né, nesses últimos anos bem expressiva. Então, eu acho que mais de 700% nesse período, não sei, alguma coisa assim do tipo. Saiu de R$1, R$2 Nossa, pra... subiu muito. Então, assim, vamos... Hoje tá, bom, nem sei, mas deve estar em torno de 18, 19, mas subiu muito. Já chegou, Valia já menos de chegou a R$1, bater né? R$27. Exato, é. R$27, Deu uma queda 28, alguma recentemente porque coisa subiu assim. muito também, né? Exatamente. Provavelmente teve também uma rotação de base acionária, quer dizer, o pessoal com medo do novo governo, mas eu não acho que se aplique, né? Então, acho que uma das fortalezas da companhia é ter receita em dólar. Então, boa parte do que é produzido aqui é exportado. Acho que hoje deve estar uns 70-30 ou 60-40, alguma coisa do tipo. Estados Unidos é grande mercado comprador, né, Lu? Estados Unidos é o grande mercado comprador, principalmente o mercado civil, né? E agora, com a nova joint venture na Índia, que deve entrar em operação aí no 2º semestre, você tem mais uma diversificação aí geográfica, né? Em um local que ali geopoliticamente é bastante interessante para você ter uma empresa de armamentos, né? E também a tentativa da empresa de se colocar no mercado de licitação. Então tem uma grande licitação para acontecer agora, era para ter acontecido em outubro, agora não sei para quando foi. Índia é tão complicado quanto o Brasil, então acho que o brasileiro tem uma vantagem competitiva lá, quer dizer, eles entendem o jeitinho, né? O indiano tem também essa cultura lá um pouco bagunçado. Então acho que vejo drivers, assim, vejo triggers muito importantes para a empresa também daqui em diante, né? Porque o investidor que entrou em Taurus, pegou esses 700, 800%, fala, bom, é isso, a empresa entregou tudo o que tinha, vou vender, né? Eu acho que não é assim que funciona, uma empresa é um organismo vivo, ela está sempre em busca de novos desafios, senão ela morre, ela Exato. definha, né? Então não é assim, entreguei, tchau, né? E terceiro fator, você tem uma empresa com um controlador, um bom controlador, que aportou capital e agora vai querer ter o seu retorno. Então a ação ficou acho que na sexta-feira, 1,29. Quer dizer, um yield bastante expressivo, né, em relação à última cotação da companhia, né? Uhum. E tem planos, né, de distribuir, isso é público também, enfim, de distribuir trimestralmente, não apenas uma vez ao ano, né? Poxa, que legal. Então, Isso aí vai atrair mais investidores ainda. Eu acho que essa frequência, ela é importante para o investidor, né? Primeiro que você fideliza a sua base acionária, quer dizer, você chama a atenção do seu investidor, olha, tô olhando por você, tô aqui, tô investindo, mas também tô querendo remunerar o seu capital, né? Obrigado por confiar em mim, toma aqui sua parte, né? Então, acho que
ter uma empresa com controle definido, você sabe de quem cobrar. Exato. Eu não acredito em corporations. Quanto mais eu conheço, mais eu reafirmo. Eu não acredito em empresas que não têm o olho do dono. Claro, tem que ser um bom dono, né? Uhum. Mas eu não acredito. No Brasil não funciona. Senão você deixa ali praticamente a chave do cofre para a diretoria e... Quando Seja o mexe- que Deus quiser, né? e seja o Quando que Deus mexe em quiser. dinheiro, aí envolve muitas pessoas quererem ali botar a mãozinha. E o dono tem que estar ali pra, né, falar, opa. Você tem um conflito de agência muito grande, né? Entre o conselho de administração e diretoria, né? E management. Então, eu não sei. Eu acredito muito em empresas com controle Que a definido. família que toca ali o processo também, né? Às vezes empresa Exato. familiar. A Klabin ainda tem o controle Sim, familiar, né? controle familiar. Aí é, poxa, é o olho do dono ali em 120 cima, anos, né? né? 120 anos. E a Então, Klabin Passa de também pai tem pra filho. E a Klabin tem essa questão de se preocupar muito com a sustentabilidade, meio ambiente, né? ESG, que é algo que muitas empresas vão ter que se preocupar. Daqui pra frente, principalmente, muita empresa vai ter que se ajustar nessa política, né? Nessa questão. Agora, Lu, eu sei que você gosta muito de elétricas. amo. Nós também. Maria aqui. Tomada. Pra mim, Carol, é o melhor setor da Bolsa. Pelo menos assim, foi o que eu comecei e é o que eu não pretendo tirar. Vai comigo até bem velhinha. Você, Lu, quais são as 3 elétricas, se você pudesse falar hoje? Olha, são as minhas queridinhas, são as que eu gosto. Quais empresas do setor elétrico você falaria? Taesa, AES e Taesa de novo. Taesa, pode Taesa repetir de 4, novo? queridinha. Taesa 4, Taesa 11. Não, mas brincadeiras à parte. Eu não sei o que aconteceu com os investidores, que agora é uma ojeriza, não pode falar a palavra follow-on. Meu Deus, a pessoa fica de cabelo em pé, meu Deus, que coisa A empresa tá com terrível. problema. Como se fosse um negócio... faz parte de você, numa sociedade, colher não só os frutos dos dividendos, mas você também ter que, de vez em quando, aportar na companhia. Né? Obviamente que tem que ter análise aqui de quais projetos, para que você está querendo dinheiro. Sim. Né? Então, acho que o pessoal está muito traumatizado com os IPOs recentes. Acredito que seja essa a explicação mais a explicação Plausível. corrente, mais Teve plausível. outros follow-ons que aconteceram. Teve recentemente não, uns 2 anos atrás, da JHSF, que foi assim, muitas pessoas falavam que ele teve manipulação e que, né, eu esqueci o nome mas que inflaram os preços das ações e aí, né, a empresa fez um follow-on e depois despencou. Então, acho que eu acho que o pessoal tá um pouco machucado, né, Lu? Não, mas o follow-on, obviamente, ele é um dos sintomas de mercado em alta. Quer dizer, a empresa vai querer captar, se ela tem bons projetos e o mercado está em alta, é um momento perfeito, porque você pode dar algum pequeno desconto para o seu acionista e você vai ter aderência, porque o mercado está com excesso de liquidez e também está positivo, quer dizer, tá otimista. Agora, você captar num momento difícil de mercado como que a gente tá hoje, né, é complicado e você só vai poder contar com o acionista que realmente é fiel, né? Então, a Taesa é uma empresa com controle definido, quer dizer, isso que eu tô falando de captação, de follow-on, é um boato que surgiu. Muitas vezes até a própria empresa, vamos soltar essa informação, vamos ver, uma espécie de balão de ensaio, não sei, tô aqui, né, eu sou de conselho de administração, eu sei como é que funciona, não sei, não conversei com a Taesa sobre isso, tô aqui, né, só imaginando, mas muitas vezes serve como um balão de ensaio para ver como que o mercado, para testar, para ver como que o mercado vai receber, né, então tem controle definido, que é a CEMIG junto com ISA-CETEP. Não é de hoje que a gente sabe que a CEMIG quer vender a sua posição e não tem um comprador definido. Tem muitas questões também atreladas com a joint venture da Lupar. Enfim, a questão é mais complexa do que simplesmente vender a participação da CEMIG a mercado, né? Mas se precisar capitalizar, o acionista tem que procurar entender. Legal, tá capitalizando, então quer dizer que tem um projeto bom. E vem, de fato, um grande leilão da ANEEL agora no final de junho, que é importantíssimo. Tanto o TRPL quanto o Taesa se posicionarem, né? Taesa principalmente tem, TRPL principalmente, que tem algumas RAPs grandes vencendo, né? Por vencer. Taesa também, 2030. Então, o pessoal fica se preocupando com 2030 e não faz o básico em 2023, entendeu? Então, assim, se a empresa vier com uma proposta de follow-on e um desconto atrativo, eu vou aportar. E compro mais ainda se puder. Porque geralmente o preço tende a convergir para o valor da captação,
Né, Me perguntam muito, mas muito da Taesa. O que eu posso falar? Taesa, você é muito queridinha. Na minha carteira, você é o meu anjinho. Paga bons dividendos, empresa redonda, dívida muito tá dentro aí das elétricas, né? Um pouco, as elétricas alavancam um pouco mais. É. Mas a Taesa, você é muito queridinha. Todo mundo me pergunta e eu sempre vou falar bem de você. Agora, tem muita gente, inclusive, falando, é hora de vender Taesa? Não! Se vender, eu compro. Nós estamos assim, eu só não compro a Taesa empresa porque eu tô sem tempo, entendeu? Mas é queridinha, pelo menos na minha carteira e de muito. Aliás, bota aqui, você investe na Taesa? Coloca aqui que nós queremos saber. Agora, Lu, em relação a saneamento, todo mundo quer saber da Sanepar. É uma pergunta constante, acho que para você também. O que está acontecendo? Está acontecendo que há muito tempo o setor de saneamento está numa grande geladeira, né? Um grande vácuo, né? A gente teve a MP no governo Temer, depois algumas cláusulas lá foram aprovadas também no governo Bolsonaro. Desde então, de fato, o apetite do setor privado aumentou bastante, né? Então, quer dizer, a participação de empresas privadas no saneamento aumentou bastante, mas, de novo, esse ano foi um grande balde de água fria. Ninguém sabe o que está por vir, né? Então, o governo reverteu algumas coisas da lei do saneamento. Então, é muito triste, né? Por mais que algumas das estatais... É um setor que precisa crescer no Brasil, né? Por mais que beneficie algumas dessas estatais, inclusive Sanepar, Copasa, Sabesp, acabaram subindo depois dessa intervenção, não acho que faça bem para o mercado como um todo. Quando a gente olha a longo prazo, quer dizer, isso vai trazer muito mais investimentos, né? Então, muito provavelmente, a gente também não vai cumprir com a nossa meta de universalização até 2033, né? Que é muito triste. Então, acho que o setor acabou ficando nesse limbo, vamos dizer assim, em que você não sabe, você não tem uma visibilidade do que vai ser o futuro desse setor, né? Continuo achando que é um bom setor previdenciário, mas fato as empresas estão pagando cada vez menos dividendo porque tá ficando complicado, precisa investir. Você chegou a comentar uma vez, Lu, que tinha comprado uma pequeno percentual da sua carteira estava em Sanepar. Você chegou a se desfazer ou manteve? Não, eu mantive, fiz algumas comprinhas, porque eu tenho toque, não gosto de ver número quebrado, né, na carteira. Faz bastante tempo que eu não aporto em Sanepar. E não é uma posição relevante na minha carteira, justamente pela prática de distribuição de dividendos. Que é semestral e divulgo e pago quando Deus quiser, né? Então, eu não gosto muito dessa prática. Vivo também tem uma prática parecida com essa, paga no final do ano. Eu não gosto de empresa que retém o dinheiro do acionista. Distribuiu, pagou. Pelo menos me fala quando é que eu vou receber. Para eu, pelo menos, projetar os meus aportes, enfim, né? Então, esse é mais o motivo pelo qual eu não acelero muito o pé no acelerador nas de saneamento no momento, né? Quem deve se beneficiar muito é a Sabesp, né? Vamos ver se o nosso Tarcisão aí, nosso grande governador, vai conseguir levar adiante aí, né? Capitalização ou a privatização, né? Um desafio. Será que o Tarcísio vem como presidente em 2026, Lu? Ou pelo menos como candidato, né? Deu shows. Eu nem sei, sabia? São Paulo tá tão carente. Eu queria que ele se reelegesse governador daqui. E aí viesse mais firme, talvez, ali pra buscar uma presidência. Difícil, né? 4 anos pra você realizar o que tá faltando aqui em São Paulo, acho que é pouco tempo, né? A não ser que ele deixe um bom sucessor, né? Mas seria um sonho, né? Ou Zema ou o Tarcísio na presidência, Quem sabe os dois, né? Quem sabe os dois, por que não uma aliança, Vamos perguntar pro pessoal mais uma vez. Na minha visão, vai vir Zema pra presidência, né? Zema, Tarcísio, Lula pode ser... Lula, talvez Lula não sei né? nem se vive até Lula, lá. Zema... Vamos... A enquete aqui. Para a presidência, quem leva? Zema, Tarcísio, Lula, se vier, né? Talvez ele mande o Haddad. E eu não sei, acho que o Bolsonaro pode vir também. Quem você aí, coloca aqui embaixo, a gente quer saber. Quem você acha que ganha para presidente? Vamos deixar aí que o público vai votar. Eu posso estar muito maluca, mas eu acho que o Lula tá fazendo um coach com a Janja. É verdade. A Janja tá dominando ali, né? Michele Bolsonaro, quem sabe também venha. Por que não? Eu acho que ele vai tentar emplacar a Janja. Posso estar bem maluca, mas participando de vários compromissos internacionais. Opinando em tudo, né? Pode ser que venha Michele Bolsonaro. Também pode estar. Por que não, né? Mas eu acho que a Janja é bem provável, viu?
Não sei se tô louco, pessoal. Não sou cientista política, Pode acontecer, olha, tô aqui tirando pra tudo quanto é lado. que Mas ela acho que tá opinando pelo bastante. cenário, ela tá bastante na mídia, tem bastante influência, inclusive, em algumas decisões. Eu não sei, eu acho que pode emplacar como nome, sim. É um nome querido, né, Se a Dilma entrou, pela ala nada esquerdista, impede então. que a Janja venha. Agora, Lu, se eu te perguntasse hoje, top 5 ações que você pretende levar a longo prazo. Eu sei que as coisas mudam, mas é uma pergunta aqui padrão aqui do nosso canal. Acho que todas que eu tenho na minha carteira previdenciária, eu não tenho intenção de vendê-las. Não tenho intenção de vendê-las. Então, vou repetir todas de novo. Klabin, Santander, Banco do Brasil, BB Seguridade, que era que inclusive, acho que eu falei pela primeira vez e falei por bastante tempo aqui. Boa Sim. pagadora de BB dividendos. Você Seguridade. sempre defendeu o BB Seguridade. A empresa chegou assim a mais de 40% da minha carteira e fui rebalanceando. Como que eu fui rebalanceando? Eu vendi? Não. Eu tenho as mesmas 100 mil ações, que continuam me pagando lá os meus dividendos, meus gordos dividendos agora. Só que eu uso esses dividendos para comprar outras empresas que estão descontadas no momento. Então faz, sei lá, com mais de ano que eu não compro o BB Seguridade, tá lá, não vendo, né? É uma das minhas artilheiras. Você não vende quem tá marcando gol, Uhum. né? É Você tipo vende do- quem não tá é performando. É tipo o Dudu, o Rafael Veiga, do meu time Palmeiras ali, né? Uhum. São os que estão ali na frente ali, né? Você não vende o artilheiro da sua carteira simplesmente porque passou por alguma... Porque subiu demais. O que é subir demais, né? Exato. Não existe isso. Então, BB Seguridade, Cosan também é uma empresa que eu não pretendo vender tão cedo. Acho que são essas, assim, as principais da minha carteira. Talvez eu não tenha tanto apego, vamos dizer assim, a algumas empresas de oportunidade, né? Então, se uma Taurus amanhã fosse para R$ 40, uma Petrobras voltasse, sei lá, fosse uns R$ 50, pô, vai com Deus. Boa. Sabe que me perguntam muito? Banco ABC. Porque o Banco ABC é um banco que é um banco que vem crescendo. Você acha que vale a pena expor? Olha- Ou você só gosta mais de banco, realmente, grupo privado, que já é maior? Nesse cenário que a gente tá bastante difícil, eu prefiro. Não tem por que fugir muito dos 4 grandes. Ou um Banrisul, talvez, né? Top 6 ali. ABC, vou ser bem sincera contigo. Olhei muito pouco, olhei mais no passado, não acompanho. Mas é uma governança ainda um pouco obscura para mim, que eu ainda não consegui mergulhar para entender, né? Eu, particularmente, prefiro ficar ali entre os 4 grandes ali. Bradesco me parece bastante. O pessoal tá Se mexendo? batendo bastante no papel, né? É porque o Bradesco deu uma derrapada aí nos empréstimos, né? Você deu crédito É. demais e tomou muito calote, né? Mas eu também sinto que o Bradesco não tá investindo em tecnologia ou no digital como o Banco Itaú. Eu vejo o Itaú avançando muito rápido, fazendo aquisições importantes. Recentemente comprou a Avenue, participação, não sei exatamente o percentual, mas acho que é próximo de 50%. A Avenue, que é um banco americano para brasileiros. Enfim, outras aquisições também que o Itaú vem fazendo muito importante. Já veio de um passado aí com o Bank Boston, com o Unibanco. Enfim, eu acho que o Itaú tá melhorando muito ali o padrão. E eu acho que tá se distanciando um pouco frente ao Brasil. Mas é minha opinião pessoal, né? É uma eu acho que é muito mais estratégica minha. uma questão de percepção do mercado, né? Dessa coisa que o banco tá ficando um pouquinho para trás. Não sei se antiquado é a palavra correta, mas é a comunicação com o mercado dá a entender isso, né? Inclusive, eu sempre gosto de ler relatórios de análises, enfim, e me parece também que é um consenso entre os analistas que cobrem o setor de que essa é a impressão. Quer dizer, Itaú, a gente sabe que para os grandes bancos é muito difícil de você fazer a curva num transatlântico. Então, Com o Itaú certeza. foi muito esperto, quer dizer, deixa as startups, aqui vencer, eu compro. Eu tenho capital para isso, Exato. né? Então, para que eu vou despender tempo dos meus executivos, capital? Poxa, isso é muito caro para o meu acionista. Ele é de um tamanho tal que ele deixa as empresas vencerem, faz a proposta, pum, compra as que ele acredita que vão continuar. Quer dizer, nem sempre quem inova é quem fica com a grana, quem fica com o capital. Não, mas na minha visão, o Banco Itaú correu atrás de também investir em tecnologia, no digital. Eles têm uma visão estratégica fantástica. O Banco A Itaú família foi... Setúbal ali é fantástica. O Banco Fantástico. Itaú foi na frente ali e falou, opa, o digital tá chegando. E outro, o Banco Itaú também, fato isso é verdade, eles também estão trazendo produtos que tem nas corretoras. Então, ou seja, eles falaram, opa, também vou ter esse produto aqui para oferecer. Então, eles deram aquela acelerada e conseguiram se colocar no patamar, realmente é um banco gigante.
enfim, tá entre os maiores bancos, acho que é 10 maiores bancos do mundo, o Banco Uhum. Itaú. Uhum. Agora, Lu, uma pergunta. Telefonia. Vivo, né? Porque a Vivo, ela tem uma liquidez corrente que ela não consegue, vamos dizer assim, né? Ela fica ali com caixa um pouco atrasado para pagar as dívidas de curto prazo, de 12 meses. Você acha que vale a pena? A pessoa tem que se preocupar com isso? O que você acha? Não, eu acho que é inerente ao negócio, né? Todo negócio ele tem uma característica que você não pode fugir, né? Então, muito por isso que a empresa também anuncia dividendos e paga no final do ano. Quer dizer, ela retém o dinheiro do acionista para pagar ali os seus compromissos de curto prazo, né? Então, não acho que seja uma preocupação, assim, algo inerente ao setor, né? Agora, telecomunicações é um setor bastante perene que você tem a previsibilidade dos seus fluxos de caixa. Quer dizer, quando a gente fala de Vivo principalmente, né, a parte de telefonia, enfim, é muito mais voltado para o pós do que aquela imagem que o pessoal tem do pré-pago, né, da sim. telefonia fim. Então, isso já mudou, já reverteu completamente. A gente tem também a questão do 5G, que vai demandar muitos investimentos, né, mas que certamente terá um retorno atrativo aí. Então, é um setor que eu gosto, mas eu não estou posicionada no momento. Eu acho que tem coisa mais interessante do que saneamento e telecom. É um setor que a gente, nos últimos anos, dificilmente tem feito aportes. Diferentemente do passado, 2015, 2016, naquele último ciclo que a gente teve de depressão tremenda do mercado, né, até 2016, 2017, boa parte dos aportes também foram em saneamento e telecom, que de fato ficou largado, né? Hoje eu acho que tem coisa em outros setores que estão mais baratas e com um futuro mais brilhante aí pela frente do que esses dois setores. Mas não deixa de ser perene, né? Tem gente que gosta. Tem Não, gente que só gosta tem de você tem algumas empresas, né? E aí, se der um problema no seu celular, você tem que ligar lá, tudo. E o pessoal tem que fazer isso, porque não tem você outras. tem Né? barreira de saída, né? Então, do cliente, então, obviamente que você tem a portabilidade, mas puta burocracia, assim. Você tá na Vivo, você já conhece, você gosta, é a que tem Quem maior gosta, gosta, né, cobertura. da que tá ali. Geralmente você tem uma fidelidade grande, né? A sua operadora. E você tem a barreira de entrada no setor também, né? Um setor muito demandante de capital. Então, enfim, o Brasil tem uma legislação bastante complexa aqui. Então, nem caberiam muitos players, né? O setor passou por uma consolidação recente, nos últimos 20 anos, né? Então, e a Oi ainda deixa feridas, né? Então, o que aconteceu com a Oi foi bastante... Acho que machucou bastante os investidores, né? Então, acho que o pessoal ficou um pouquinho traumatizado, né? Todo mundo pensou que a recuperação judicial... Depois da recuperação judicial, o negócio ia recuperar, né? E não foi o que aconteceu, né? Veio uma recuperação judicial da recuperação judicial. Um movimento bem estranho. Não tá andando o case, né? E não tá andando. Eu, particularmente, eu não acompanho, né? Acho que Oi não é previdenciária de maneira alguma. É uma empresa que tá em turnaround. Acho que praticamente o que restou aí foi TIM e Vivo, né? TIM e Vivo. De grandes, Porque a Claro não tem, né? Capital aberto. A Claro tinha no passado, sabia? Tinha no passado? Tinha no passado. Acho que até 2013, 2014 fechou o capital. Olha lá. Slim conseguiu fechar o capital. Caramba. E o investidor iniciante? Porque assim, tem muita gente que tá iniciando, graças a Deus, porque a gente quer que a pessoa venha pra bolsa. Uhum. Independente do valor que ela tenha, né? Mas você aí tem muita capacidade, tem que estudar, conhecimento é básico, é muito importante. A pessoa que vai começar na bolsa, o que você acha que são 3 pontos para o iniciante, enfim, para avaliar na hora de comprar uma ação? Legal, vamos lá. Acho que a primeira coisa, né, é você entender o que você não quer para sua carteira. Quando você entende o que você não quer para alguma coisa, isso serve para uma lição para qualquer coisa na sua vida. Quando você entende o que você não quer, as suas possibilidades, o seu filtro, ele fica muito mais afunilado do que você ir para um mar aberto, né, de análise. Então, seria uma doideira eu falar para você, tem 400 empresas listadas, analisa todas e aí você vê o que você gosta, né? Você vai se confundir, é uma perda de tempo muito grande. Você pode fazer alguns filtros ali no início para já não perder tempo, né? Então, acho que o primeiro, o que você não quer. Então, vou dar um exemplo aqui na nossa estratégia. Setores que eu não olho. Podem ter boas oportunidades, coisas pontuais dentro desses setores, sem dúvida. Mas, geralmente, não se encaixa na estratégia que eu quero aplicar, né? Então, acho que, primeiro de tudo, escolha uma linha de raciocínio que você queira ter na bolsa. Segundo, seja fiel a ela, veja o que não funciona. Então, no nosso caso, varejo não funciona, aviação civil não funciona, proteína animal, frigoríficos geralmente não funciona, apesar de ser uma boa pagadora de dividendos. Construção civil também é extremamente cíclico, né? Enfim, e turismo e lazer. Turismo também é muito complicada. Eu não acredito em jabuticabas.
Essa empresa era para ir mal, mas no Brasil ela vai muito bem, é uma jabuticaba brasileira. Eu não acredito em jabuticabas. Sempre tem alguma jabuticaba, eu olho com a lupa o balanço, né? Então, esses setores, de fato, eu não perco o meu tempo analisando, porque uma hora ou outra as características inerentes deles vão bater a porta e não vão estar em linha com a estratégia que eu quero usar, que é ter renda no meu patrimônio, né? E terceiro, Carol, olhar a governança. Saber de quem você é sócio. Também pode ser um filtro muito importante. Então, geralmente, você pode encontrar coisas ali que sejam impeditivas de você investir nessa empresa. Então, vou dar um exemplo para você. Você investiria numa empresa sabendo que o CEO atual é o ex-CEO da Americanas? Não, eu não. Por melhor que seja o negócio. Exatamente. Não tem bom negócio. Não tomara tem que a bom Americanas se negócio. recupere, aliás, todas as empresas brasileiras. Tô Mas dando aqui um exemplo aleatório. Com Você certeza compraria uma empresa cujo executivo ou um conselheiro de Ou um administração foi o ex-administrador do IRB? Você vai ficar com o pé atrás. E tem muita coisa desse tipo no mercado. Ir atrás das histórias de quem tá no controle. Pô, hoje a gente vive a era da informação. Não existe mais essa de, mas eu não tenho... Digita no Google que se tiver alguma coisa você vai A encontrar. informação tá muito rápida, né, Lu? Muito rápida, né? Ou estoura mesmo, né, na mídia. Hoje a gente sofre de excesso de informação. De não conseguir filtrar a quantidade, o volume de coisas que chegam pra gente, né, todos os dias. E também tem que saber separar o que é fake e o que é verdade, né? Então você tem que estudar bem o caso. Agora, Lu, quais empresas que você e o seu pai, o Barsi, estão comprando pesado aí nos últimos meses? Acho que foi mais as que eu falei. Vibra tem sido uma que ele tem comprado bastante, né? Acho que caiu de R$13 recentemente, né? Essa polêmica recente com Petrobras, que também, por enquanto, não sabemos se é um boato ou não, se vai se concretizar ou não, mas dizem por aí que a Petrobras vai entrar na justiça para reaver a marca BR. Eita, não sei. Eu não sei se é válido. Eu, se fosse a Petrobras, eu compraria a empresa toda a mercado, né? Vendeu a 26, que é o trade do ano, né? Vendeu a 26, eu vou poder comprar a R$12 daqui a pouco, Exato. né? É muito mais interessante do que você correr atrás de uma marca, né? Compra a empresa toda de novo, acho que vai sair muito mais barato e vai ser muito mais rápido, Exato. né? Mas eu não acho que... Tô brincando, lógico, mas não acho que é o caso. Acho que não vai passar de... Espero que não seja... Que não passe de um boato. Mas Vibra tem sido alvo de... que o Barsi está investindo bastante. Sim, Vibra e Auren. Vibra e Auren. E a Luíse? Mas eu tô muito repetitiva. Santander... Manda bala, a gente vai fazer os cortes. Santander é a que eu tenho comprado mais. Santander. Eu tenho um objetivo muito claro e definido de chegar em 250 mil ações. Legal. Então, enquanto tiver abaixo de preço teto e eu não tiver em período de silêncio, eu vou comprar. Você prefere o Santander que o Banco do Brasil? Neste preço, sim. Tudo é uma questão de preço. Conceitualmente, não. Prefiro o Banco do Brasil. Neste preço, prefiro o Santander. Bacana. Não pago R$40 em Banco do Brasil. Não que não valha. Não acho que esteja caro, tá? Mas acho que por ser também um ativo com interferência do governo, eu exijo uma margem de segurança maior. E essa questão de aluguel de ações? Porque tem muita gente que fala, vou alugar. E eu já vi o Barsi falando que ele não concorda, enfim, que ele acha isso péssimo. O que você acha, você, Luíse? Tem um ano que eu não alugo mais as minhas ações. Eu mudei de ideia, tá? Não, o Barsi fala, ele é contra opções, não é isso? Não. Contra opções a gente faz. Ah, tá. Aluguel de ações. Opções Ele falou não, que ele acha... aluguel de ações, tá. Ele acha horrível, né? Não, o que a gente tem percebido nos últimos anos é um comportamento extremamente predatório, né? O que mudou nesses últimos 5 anos? Você tem um negócio que é o RLP, que a grande maioria dos investidores nem sabe o que é e nem sabe que está autorizado, que a corretora pediu autorização para fazer isso com a carteira deles, que é basicamente o facilitation, que a gente chama, né? Da corretora ser a sua contraparte na operação que você está lá, ou comprando ou vendendo. É garantido ao investidor que ele vai ter o melhor negócio possível, mas, nesse intermédio, a corretora fica com um spread de 1, 2 centavinhos ali. Uhum. Então, no momento que você vai abrir uma conta, ou que você vai fazer o seu perfil do investidor, enfim, você assina lá numa letrinha bem pequena, autoriza a corretora a fazer o RLP em meu nome, piriri, pororó. Então, ela fica brincando com esse float que está sob custódia. Tá. E aí, obviamente, ela vai fazendo a receita. E qual que é o outro box que a pessoa, né, às vezes dá o check e não sabe? Que é a questão da carteira remunerada.
Então, ali você está dando poderes para a mesa da corretora alugar os ativos em seu nome. O que é muito legal, afinal, se a pessoa não tem uma quantidade muito grande de ações, ela não tem poder de barganha para alugar as suas ações numa taxa interessante. Então, se você tem 100 ações, você não vai conseguir. Você vai conseguir a taxa de mercado e olhe lá, né? Agora, se você é um investidor mais robusto, se você já tem uma carteira maior, talvez você consiga, junto ao seu assessor, condições, taxas melhores para você. Mas o que acontece geralmente no grande varejo, né, com a grande maioria das pessoas? Esses dois quadradinhos, esses dois checks aí estão feitos, você nem sabe o que tá acontecendo, e a mesa fica brincando de alugar suas ações, de emprestar para quem está operando short, de emprestar para quem está fazendo o long and short, enfim, são várias operações de mesa, enfim, estruturadas, e que tem tido um efeito, na nossa opinião, muito predatório na base acionária. Então, quer dizer, um fundo qualquer, né? Ele, na hora que vai se desfazer de uma posição, não tá nem aí, ele se desfaz de uma vez, porque ele precisa entregar o dinheiro pro cotista dele em D mais 30, em D mais 60. Entende? Sim. Quando você tá lidando com o dinheiro dos outros, é fácil, né? Vamos dizer assim. Agora, o investidor que só compra, que é um investidor de longo prazo, ele é prejudicado tanto pelo RLP quanto pelo aluguel de ações no longo prazo. Então, por mais que você se beneficie dessa taxa no curto prazo, que é uma boa remuneração no curto prazo, afinal, você não vai vender, as ações estão lá paradas. No longo prazo, obviamente, o que você vê é um efeito detrator no valor das ações. Uhum. Justamente porque você está emprestando para quem está apostando na queda. Quer dizer, E muitas vezes porque tem muita gente que aluga ação e acaba perdendo dinheiro, né? Ah, eu acho que vai cair, eu acho que... E às vezes não acontece isso. E a pessoa são alugou, apostas, né? além de ter pago o valor, exemplo da Luíse, né? Ah, vou pagar, tô dando um exemplo aqui. Ah, vou pagar R$10. E de repente a ação cai. Quer dizer, a pessoa, além de ter pedido um empréstimo, ela perde o que não teve a valorização da ação. E Exatamente. acontece muito isso no mercado, né, Lu? Exatamente. Então, o Barsi, há algum tempo, não aluga mais ações. Muito difícil, assim. A não ser que algum amigo, alguém precise. E aí, pontualmente, um papel ou outro, ele cede para alugar para alguma finalidade específica. Agora, deixar à disposição da mesa para alugar ativamente, eu também não faço mais. Você não acha que isso deveria, então, acabar, Lu? Deveria... Eu acho que não deveria acabar, né? Seria um retrocesso, né? Nos Estados Unidos isso acontece No mundo também? inteiro ou é- acontece assim, não. No mundo inteiro acontece isso, né? A Sim. carteira remunerada acho que seria um retrocesso muito grande a gente impedir que o investidor tivesse essa opção. Acho que faz quem quer, né? Eu, particularmente, não tenho feito nas minhas ações ultimamente. Eu tenho preferido muito mais rentabilizar a carteira com opções. Acho que é muito mais atrativo. Obviamente que não dá para fazer todos os meses, depende muito de liquidez, de variação do mercado, mas ultimamente tem dado muita condição, né? Com essa volatilidade toda que a gente tem presenciado, né? Eu digo, Lula, fala mais, late mais alto que as minhas opções estão valorizando. Em relação, até queria te perguntar, Lu, algo que as pessoas me perguntam muito, e pra você, acho que pra todo mundo. Em relação a day trade. Porque tem muita gente, às vezes eu tô andando num aplicativo de carro, e aí eu vejo que as pessoas, né, os motoristas, enfim, eles estão super empolgados. Ah, eu vou começar a fazer day trade, a minha profissão agora é day trade. E é muito perigoso. Eu fico pensando, às vezes, aí eu tento orientar, tudo. Mas teve um até que tinha uma tabela. Ele montou uma tabelinha, ele falou, posso te apresentar? Eu falei, pode, mas eu já sabia. Eu falei, pensei comigo, tudo bem, ele quer, eu tô ganhando e tal. O que você acha de day trade, Lu? Olha, eu acho que dá para ganhar dinheiro se você se dedicar, mas, de novo, quanto tempo você quer despender nisso versus quanto tempo você poderia despender aumentando a sua receita no seu trabalho, fazendo o que você gosta ou o que você é bom, para conseguir sobrar mais no final do mês para você investir, né? Muita gente trata os ganhos na bolsa como se fosse você vender a sua arte na praia, né? Uma rendinha extra. Não é bem assim. Não funciona bem assim. Segunda coisa, é fácil você fazer day trade, você fazer qualquer tipo de trade, né? Seja swing trade também, quando tem liquidez, quando tem volume no mercado. Nesse ano, tá terrível. Tá terrível. O volume da bolsa tá baixíssimo. Você tem pregões que acontecem pouquíssimos negócios. Bolsa andando de lado é péssimo para trade. Os traders que me corrijam se eu estiver errada, tá? Nada contra, Carol, mas assim... É um sonho que vendem, né? Que eu acho que pouco a pouco ele vai sendo
desmantelado, né? Então, existe pessoas que ganham dinheiro com day trade, mas são muito poucas, né? A estatística, ela joga contra esse tipo de investidor, né? Então, você precisa de muito estudo, muito trabalho, muita dedicação para você ser bem-sucedido. É possível, sem dúvida, mas são muito poucos, né, que conseguem. Agora, dizer para você que, vou fazer day trade aqui 1, 2 horinhas do meu dia e é isso aí, fechar o home broker e... Não existe isso, né? Muito difícil você fazer isso com consistência. Você acerta um ou outro, mas... E vira um vício, né? Porque daí geralmente, você perde, você quer pois ganhar. aí que tá. O day trade, ele tem esse componente do jogo. Diferentemente do investidor de longo prazo, e eu tô falando do investidor de longo prazo por convicção. Não investidor de longo prazo por conveniência, que é o cara que comprou a Zoe lá e falou, bom, agora tem que arrastar esse negócio para o resto da vida, né? Mas o investidor de longo prazo por convicção, eu sempre brinco que ele trabalha 1, 2, 3 vezes no máximo por ano. Ele tem que estar atento a, por exemplo, períodos que sempre vão ocorrer também de grande oportunidade na bolsa. Então, sempre tem algum momento em que dá excelentes oportunidades, né? Então, ano após ano a gente teve. Então, teve greve dos caminhoneiros, depois teve o episódio do Wesley Day. Enfim, todo ano é uma grande oportunidade, né? Esse ano, aparentemente, ainda não tivemos essa grande queda. Então, acho que é nesses momentos que o investidor tem que estar mais atento, né? E quando saem os balanços. Só nessa ocasião que o investidor de longo prazo trabalha com Não isso. precisa ficar ali todo dia lutando, torcendo. Exatamente. Que vira torcedor, né? Mas O cara olhando uma vez por mês ali, se ele tiver uma estratégia bem feitinha ali, E ele existe consegue o trade-off. tocar a carteira, né? Você precisa de tempo para que essa estratégia Sim, te retorne. exato. Né? Então, Não pode se desesperar a qualquer outro dia volatilidade me falaram um do mercado. negócio, investir a longo prazo é assim, panela vigiada, a água não ferve. É exatamente igual. Distrai um segundo para você ver só se a água não começa a borbulhar. Investir é exatamente a mesma coisa. Você olhar a grama crescer. Aporta, pega lá os dias que você determinou para você estudar, para você fazer o seu aporte. Fecha o home broker, vai investir nos seus estudos, no tempo de lazer com a sua família. Os seus investimentos em bolsa, eles não têm que te tirar o sono. Se tá te tirando o sono, tem alguma coisa errada. Ou você alocou recurso demais para essa categoria de investimento, ou você talvez tenha tomado uma atitude ali com pouca confiança, né? Não sabe muito bem o que você está fazendo. Então, é para você dormir tranquilo, né? Não o contrário, não tirar o seu sono. Agora, Lu, muitas pessoas perguntam assim pra gente, poxa, fui pai agora. Se você hoje tivesse um filho, Lu, você não é mãe ainda, né? Não, ainda não. Se você tivesse um filho hoje, você já montaria uma carteira de ações pro seu filho? Sem dúvida E nenhuma. quais ações estariam nessa carteira? Acho que as mesmas que a minha, viu? Acho que as mesmas ações que a minha carteira. Mas essa é uma questão muito, muito legal de abordar, né? Eu sou muito grata pelo que meu pai fez comigo, porque ele não simplesmente colocou um dinheiro lá pra mim. Era um tempo que eu tinha pai e filha, sabe? E ensinar para as crianças sobre dinheiro, dá pra você transformar isso também num tempo de qualidade com seu filho, com a sua filha, sabe? Com o seu neto, sobrinho, etc. As crianças precisam entender o valor do dinheiro, né? Então, eu cresci uma adulta com uma relação muito mais saudável com o meu dinheiro hoje, tendo tido essa educação financeira em casa, né? Então, eu recebo também muitos relatos. Putz, Lu, eu não sei, por exemplo, se eu já faço uma carteira pro meu filho desde o início, e se nos 18 anos ele meteu os pés pelas mãos, eu não quero que ele, ache que já tem tudo ganho. Gente, pelo amor de Deus. Tem que Tem nada a ensinar, né? Porque ver. senão, realmente, aí você pega lá um dinheiro que nem previdência, aí você vai pondo ali, pondo. De repente o filho no futuro ou ali ele não consegue entender o que tá acontecendo. Exato. Pode acontecer Tem que ter muito. essa orientação. Obviamente que não é só largar lá e, aos 18 anos, entregar a chave e falar, bom, agora é cofre. seu. Obviamente que a pessoa não vai saber o que fazer com isso, mas orientar corretamente. Olha, de repente, essa carteira a gente tá fazendo para nos seus 18 anos você ter uma renda que possa te ajudar, por exemplo, a pagar a sua faculdade. Então, você já tem um destino para essa renda. Não é que a pessoa vai receber. Você Já entende? tem um objetivo. Tem que ter um objetivo, Não é um presente pra você sair comprando um carro pra você... Exatamente, exatamente. E assim, aos 18 anos, a pessoa faz o que quiser com o dinheiro. Se vai aproveitar ou não, o pai fez o seu papel, entende? Eu sou muito assim, eu acho que usar isso a favor da educação financeira é fundamental. Se cada um de nós estivéssemos preocupados, Carol e André, em simplesmente deixar um legado, um mundo melhor para a próxima geração, a gente viveria numa sociedade muito melhor.
Agora, eu vejo por aí um pessoal dizendo, não, a minha herança eu não vou deixar nada pro meu filho. Viralizou isso, Porra, né? você vai deixar pra quem, então? Isso, na minha opinião, tá? Eu me assinaria o meu atestado de incompetência como mãe, se eu não achasse que eu tivesse competência pra passar os valores suficientes pro meu filho. Imagina meu pai, por exemplo. O desafio do meu pai lá atrás. Poxa, 5 filhos, a filha caçula, né? Eu fui a única que tive a oportunidade de crescer numa casa com meu pai, né? Meus irmãos já eram mais velhos, são de outro casamento, já tinham as suas famílias quando eu nasci. Então, assim, eu fui privilegiada nesse sentido, né? Então, imagina, eu já nasci com vários desafios superados. Diferente do meu pai, que teve que lutar por Sim. tudo que ele conquistou. Então, quer dizer, simplesmente ele... se vira. Pô, todo pai quer deixar... É muito... Mas Eu É muito bom particularmente ser- acho muito Desculpa, Lu, Eu não vejo que é o vários seu pais fazendo caso. seguro de vida, eu vejo vários pais já montando uma carteira previdenciária pros filhos. Eu vou ser pai. Aliás, acho que eu não te contei, né? Sério? A Camila que tá aqui com Não a tô gente. sabendo. A Camila tá de quase 10 semanas, né, amor? Ai, que delícia. Eu vou ser pai e eu também penso em montar. Obrigado, Lu. Tá sabendo agora, hein, aqui no podcast. Que legal. E eu vou montar uma carteira também de ações pro meu filho, Óbvio. né? Futuramente filhos. Pretendo ter mais do que um. Eu também não concordo, eu respeito, mas eu não concordo. Não vejo muito porquê Respeito. não deixar a herança E pros aí, eu vou filhos. te falar uma coisa aqui, é uma brincadeira entre nós, mas assim, é muito bom. Não é o seu caso, tá, Lu? Você é super empenhada, estudiosa. Mas é muito bom ser herdeiro, né? Nossa, é bom, né? Você Olha- ter uma graninha ali no bolso, né? Ficar mais tranquilo, O tranquila. meu sonho é que a próxima geração fale, eu sou herdeira com muito orgulho, É que o igual eu pessoal tenho fala, eu acho orgulho. ruim ser herdeiro. Ele tem que ser... Porque o pessoal fala assim, mas também ele é herdeiro. Pô, queria a gente ser... No seu caso, né? Mas eu queria ser herdeira, ter um patrimônio bom, porque daí pelo menos com educação financeira, lógico, você já fica Lógico. mais tranquilo. É bom Lógico. ser herdeiro, bom ser herdeira, né? Eu acho que no fundo todo pai quer deixar, obviamente não quer que o filho passe por todas as situações ruins que ele mesmo passou. Então, Claro. quer dizer, acho que se a gente tiver focado de novo em construir E educando, uma coisa né? melhor e educando para que essa pessoa não passe pelos mesmos desafios, caramba, acho que é isso é ser pai, né? Exato. Eu, se não tiver ninguém para deixar um legado, eu vou deixar para quem? Deixa pra mim, Lu, um pouquinho. Não, Eu acho que é a questão de ensinar a dar valor, né, Lu? E com certeza teu pai te ensinou a dar valor pras coisas, né? Então não é porque, sou herdeiro, pô, mas aí beleza, se o pai dá uma Ferrari aqui, dá uma mansão ali, sai dando um monte de coisa e não dá o principal, que é o amor, que é o carinho, que é a atenção, que é, olha, isso aqui tem valor, né? Eu, seu pai, demorei muito tempo pra conquistar isso. Eu suei muito pra chegar onde eu tô. Então acho que vai muito da questão do valor. Agora, voltando ao assunto de ações, Lu, a Klabin você não tá podendo falar, né, sobre isso. Uhum. Eu até tinha aqui no nosso roteirinho, se a Klabin tava barata, se valia a pena comprar, você não vai poder falar. Não posso. Você gosta da Suzano, que é concorrente da Klabin, não? Não, nunca tive. Na verdade, pra não dizer que nunca tive, faz muito tempo que esse ativo transitou na minha carteira, mas diferentemente de Klabin, eu não enxergaria como um ativo previdenciário. Primeiro porque ela distribui pouquíssimos dividendos, quando não distribui, passou anos sem distribuir qualquer tipo de provento, né? Então, é uma empresa diferente da Klabin, apesar de estar no mesmo setor, né? Ela é muito mais focada em exportação, muito mais concentrada em celulose. A Klabin não, ela tem uma matriz ali de faturamento, de segmentos, né, em que ela atua, um pouco mais diversificada em termos de receita, né? Então, de novo, ela tem esse poder de conversibilidade, quer dizer, se eu não estiver exportando, eu consigo converter boa parte dessa celulose para minha própria produção de cartão, de embalagens, né? Então, apesar de estarem no mesmo segmento, são empresas diferentes, né? Em áreas de atuação diferentes, né? Com estratégias também diferentes, né? Mas é uma excelente empresa, mas acho que é muito mais para uma carteira de oportunidade, para swing trade, do que necessariamente previdenciária, né? Longo prazo. Legal, Lu. Ô, Lu, e assim, o investidor iniciante, você acha que ele tem que focar em dividendos, crescimento, ou você acha que ele pode, de fato, colocar ali um aporte maior, enfim? Como é que você dividiria essa carteira? Eu acho que depende muito do tempo que essa pessoa tem disposição de estudar. Cases de crescimento, eles podem dar muito certo, mas eles podem dar muito errado também. Assim, claro, assim como a de dividendo, mas você tem um fator muito mais arriscado, vamos dizer assim, porque boa parte das empresas, do valor das empresas de crescimento não se concretizou ainda. Está no valor futuro, né? Que você traz a valor presente descontado a uma taxa para entender qual que é o valor desse ativo no presente, né? Então, as empresas de crescimento têm esse fator
a ser estudado. Se você não tem tempo e disposição para se dedicar, para estudar, para acompanhar, eu particularmente acho que você não deveria nem olhar para crescimento nesse momento, independentemente do seu poder de aporte, né? Então, de novo, eu estou falando aqui só para quem quer investir no longo prazo. Se você está querendo se aventurar a curto e médio, acho que o papo não é comigo, né? Mas eu acho que dividendo, você não exclui o componente de crescimento de empresas de dividendo. Sim. Esse crescimento ele vai ser, obviamente, mais lento, mais graduado, vamos dizer assim, mas ele existe. Quando você olha o retorno total ao acionista dessas duas empresas, a de crescimento vai estar muito mais embutida na variação do ativo. E nas empresas de dividendos, geralmente, esse retorno total ao acionista está mais embutido aos dividendos que você reinveste no ativo ao longo do tempo. Então, é a somatória dos dois. Geralmente, nas empresas de dividendo, o fator provento reinvestido corresponde ali, a gente rodou alguns estudos, mas se você olhar para qualquer índice, por exemplo, no longo prazo, metade da sua rentabilidade vai ser em função dos proventos que você reinvestiu, porque o juro composto ele é muito poderoso, né? E a matemática ela é irrefutável. Então, o juro composto aliado ao tempo, ele te dá, assim, produz uma bola de neve bastante interessante. Só que, de novo, é o trade-off do tempo e disponibilidade que você tem para analisar um ativo, né? Eu, particularmente, acho que dividendo, sem dúvida nenhuma, é um caminho mais fácil. É fácil de você entender as empresas que distribuem dividendos, é fácil de você entender a metodologia, né, a estratégia. Agora, o que é difícil, você seguir com consistência por um longo período de tempo. É o que a gente falou, né? Que eu sempre falo. Mais vale você investir R$100 todo mês e ter essa disciplina, essa constância e o conhecimento. Porque, veja, é a mesma coisa, né? Você vai entregar uma casa sua para alguém, certo? Você vai alugar. Você quer saber quem é aquela pessoa? Será que ela é boa? Será que vale a pena alugar minha casa? Então, investir numa empresa é a mesma coisa. Será que eu quero ser sócia daquela empresa? Será que é interessante? Então, primeiro ponto, conhecimento. Né? O que a empresa faz e tudo mais. E o segundo ponto é a constância, né, Lu? Sim. Porque tem muita gente que erra nisso. A pessoa vai lá, coloca R$1.000. Ah, não tô vendo dividendos. Mas calma. Vai chegar lá, mas vai aportando e tendo também persistência, paciência. Agora, Lu, vamos supor. Muitas pessoas perguntam pra gente, Carol, quando que eu vendo uma ação? Você tem uma empresa na sua carteira. Quando é que você vende? Quando faz sentido pra você? Olha, eu acho que duas percepções são muito válidas aqui a respeito de venda, né? Primeiro, se você cometeu um erro. Então, você cometeu um erro, entrou no Oba-Oba, entrou no IPO, por exemplo. Você sabe que você pagou muito caro por um ativo. E tem algumas coisas que o longo prazo ele não corrige. A principal delas é ter pago caro por um ativo. A tendência é que aquilo retorne para o seu real valor, né? Então, se você cometeu um erro e você não pretende ter mais aquele ativo na sua carteira, venda. Para de fazer o preço médio, né? Depende muito do ativo. Vou ficar Não, tô no prejuízo. Uma hora vai voltar. E às vezes não volta, né? É o pior, às vezes. Se você não tem convicção sobre o que você fez, não fica fazendo preço médio. Porque vai ser uma merda o que você tá fazendo. Você tá botando dinheiro bom, poderia estar indo para uma outra empresa que você gosta, bem pensado, que você estudou, que você entende quais são os prós e contras. E não, você tá colocando num ativo que você já sabe que você não quer manter em carteira. Então, eu particularmente sou de corrigir erros o mais rápido possível. E segundo, quando tem uma perda de fundamento, né? A perda de fundamento, ela é algo muito mais conceitual, ela é qualitativa, ela é individual a cada investidor. Então, vem uma queda no ativo. Eu posso achar que é uma perda de fundamento, você não. Né? O que vai te levar a comprar e a mim provavelmente vender. Então, investir é um esporte muito individual. Ele não é um esporte coletivo. Porque ele depende muito do julgamento, do juízo de valor que cada um vai fazer sobre aquele investimento que está fazendo, sobre determinada empresa. Então, perda de fundamento é o que geralmente é percebido depois de um certo acompanhamento. Então, a empresa tomou uma decisão estratégica, talvez que você não concorde muito. Sinais claros, por exemplo, de venda. A hipótese de fraude, por exemplo. Você vai ficar insistindo num negócio que foi fraudulento. Espera um tempo, daqui a um tempo você reavalia isso, né? Então, isso é uma perda clara de fundamento. Algum grande escândalo de governança ou com algum controlador, né? Então, a perda de fundamento, ela tá nesses pequenos detalhes aí.
Eu escuto muito, mas muitos amigos falarem assim: eu não vou vender porque eu tô saindo num prejuízo muito alto. Tudo bem, se você tá disposto a esperar, caiu lá, 50% e tem que subir 100, né? Como muitas pessoas ficam esperando. É. Na minha opinião, eu já fiz isso, saí num prejuízo aí absurdo de uma empresa. Aliás, eu tô tomando várias na cabeça, tem algumas que eu gosto muito. Eu saí no prejuízo e foi o que você falou, coloquei em outra empresa que eu acredito. E tudo bem se ainda não bateu ali o prejuízo, mas eu não vou ficar com algo, como você falou, talvez eu não mexa ali não vá ficar com algo na carteira que eu não confio, um projeto que de repente eu não confio. Teve uma empresa aí que eu particularmente tomei uma porrada. Já teve alguma empresa que você falou assim, putz, essa aqui, alguma ação que você se arrependeu? Já, olha, uma que tá muito marcada em mim foi BRF. BRF, se vocês olharem aí o histórico, em 2000, puta, não vou lembrar agora, minha memória tá péssima, mas já chegou a uns 50, 60 reais, alguma coisa do tipo. 2014, 2015, por aí, acho que é, por aí. E eu lembro que eu trabalhava na corretora naquela época, não era um setor que eu cobria, então eu podia negociar, enfim. E a ação tinha vindo de 60 reais para 40. Aí depois foi para 35, depois foi para 40 de novo. 35, aí 40 de novo. Aí você fala, opa, bateu 35 duas vezes, voltou para 40. Aí você ouve todo mundo falar, puta, não sei o quê, a empresa tá descontada, tem um projeto, né? Boataria de mesa. Falei, puta, quer saber? Vou comprar. Caiu nos 35 de novo, comprei. O que aconteceu? Operação carne fraca, e isso e aquilo, e Joesley, depois veio o Joesley Day, assim, a chuva de porcaria que aconteceu pro setor, né? Foi muito ruim pro setor como um todo, mas pra BRF especificamente, que tinha grandes deficiências ali de governança, né? Bom, até hoje, na minha opinião. E esse ativo acabou chegando nos 16 reais. E eu caí nessa, eu fiquei fazendo... Caiu pra de 35, caiu pra 30, eu comprei. Aí de 30 caiu pra 28, eu comprei mais. Aí do 28 foi pra 26, comprei mais. Fui comprando até chegar nos 16. Baixei pouca coisa o meu preço médio, coloquei um dinheiro bom numa empresa que eu não pretendia manter em carteira. Quando, na verdade, assim, com esse monte de problemas, é um nítido sintoma de que a empresa eu não sabia o que eu tinha feito, quer dizer, não tinha o fundamento necessário para eu encarteirar esse ativo. Bom, resumo da ópera. Eu vendi lá nos 20, 16 reais por aí. Fui vendendo aos pouquinhos, né? Fui vendendo. E que bom que eu vendi. Hoje tá o quê? 6, Nem acompanho 7 reais. Nem sei quanto é que tá, mas assim, tá É rua o que da eu tô amargura. explicando, né? Às vezes a gente insiste no erro e a gente, vou comprar mais um pouquinho, porque talvez se subir um pouco agora eu vou recuperar um pouco mais. Mas sei lá, faz 6, 7 anos isso. Quer dizer, você vai ficar... Quanto tempo você vai Carregando ficar um papel com que você não quer ficar, com ao esse invés de ativo comprar uma na empresa carteira? que você gosta, né? 7 anos, quantas oportunidades eu não teria perdido se esse dinheiro tivesse ficado alocado lá? Mas você sabe que eu também, assim, não sei se foi bem um erro, mas recentemente também eu andei perdendo um dinheiro com a Pets. Não perdi não, porque tá lá ainda, não vendi. Eu não gosto de comprar ações eu não compro IPO. Eu gosto de esperar uns 5 anos pra depois comprar ações daquela de determinada empresa pra gente ter um histórico, né, Lu? Porque, Exato. enfim, quando a empresa tem capital fechado, explicando aqui pro público, a gente não tem acesso a todas as informações, né? Quando ela abre capital na bolsa, ela é obrigada a seguir várias regras e documentar tudo. A gente tem que ter acesso a todas as documentações. E aí Você tem acesso aos últimos 3 anos só, né? Então, Exato, assim, é muito pouco, é muito pouco. E a Pets é um mercado que, poxa, crescimento, vai ter mercado pet, a Pets realmente não tem muita concorrência. Ela fez o IPO, eu não comprei no IPO, eu comprei um pouquinho depois. Mas eu sabia, tá cara. Mas a empresa pode entregar muito crescimento nos próximos anos. Enfim, acabou caindo 50%. E eu entrei nessa também. Exatamente, é o que a gente fala que fica de aprendizado, né? Mas é uma empresa que você Valor compraria importa. mais? Você compraria Olha, mais? hoje não, porque eu ainda acho que o mercado... Eu ainda acho que a empresa tá um pouco cara. Entendi. Eu acho que ela precisa apresentar mais crescimento, apresentar lucros consistentes. Eu ainda acho que o lucro da empresa tá muito baixo. Eu acho que a gente ainda tá muito naquilo. O mercado pet vai crescer. Mas assim, eu não tô vendo os lucros acompanhar Isso se essa materializar, velocidade. né? Eu achei que seria mais rápido. Pô, tá chegando agora, não tem concorrente, dominou o mercado, vai pegar tudo, tá comprando outros players. Eu achei que a coisa ia montando mais hospitais e crescendo o Brasil inteiro. Eu achei que a velocidade ia vir mais rápido. E não tá vindo. Então, o papel não tá reagindo. Fora que o setor de varejo, num contexto geral, tá apanhando muito, porque a taxa de juros tá muito alta. Acho que a empresa pode respirar com a baixa, se cair realmente a Selic. E aí eu vou estudar. Vou olhar o balanço, vou olhar os próximos resultados. Pode ser que eu me desfaça. Lu, chegamos agora no momento ping-pong que você já conhece. Que medo, eu tenho sempre medo desse momento. Olha, eu vi aqui, olha, na verdade eu vou te confessar que fui eu que preparei esse ping-pong. Tem um saquinho de maldades aí, então.
tem dificuldades. Tem dificuldades, porque eu sei que tem empresas aqui que você gosta muito e a gente colocou uma contra a outra. Então, Carol, quer apresentar? Hoje vamos deixar o André Dias Então apresentar. vamos lá, já Vai, que eu fiz, André. você quer jogar Já pra que mim. ele fez, Uma agora a porrada. bomba vai pra lá. Então vamos lá, Lu, começando aqui o ping-pong, né? Eu vou te fazer algumas perguntas, você já conhece, você responde na lata. Ai, minha nossa. Você que não tem muito rodeio. E não é combinado, viu? É tudo surpresa aqui. Hoje foi surpresa, ó, surpresa total. Itaúsa ou Taurus? Taurus, com certeza. Foi fácil, hein? Klabin ou Unipar? Essa foi no coração, sabia que? É, acho que eu iria de Klabin hoje, porque o Unipar eu não posso negociar. Escapou bem. Banco do Brasil ou Itaú? Banco do Brasil. Taesa ou AES? Também peguei no veneno aqui. Aquela respirada. Ai, meu Olha, Deus. olhando preço, AS. BB Seguridade ou Porto Seguro? BB Seguridade. Sanepar ou Santander? Setores totalmente diferentes. Santander. Legal, esse foi o ping-pong então, Carol. Foi muito difícil, Lu? Ai, foi um pouquinho difícil. É Pegou um pouco dolorido, no né? coração? Dolorido, né? Ter que Não escolher. pode ser as duas. Pode ser as duas. Eu sempre falo isso, né? As duas anteriores. Ah, Gente, meu, pediu curtir, né, Carol? Você... Gente, atenção, criatura maravilhosa. Dá o seu like pra gente, pessoal. De verdade, fortalece muito o nosso canal. A gente sabe, vem aqui, a gente se dedica pra trazer um conteúdo gratuito. Sabe? Se faz sentido pra você, meu amor, tá aqui. Dá um like pra gente, já vem aqui também, compartilha esse vídeo, que é importante pra outras pessoas. Se inscreve também no canal, tá certo? Não vem só ver essa entrevista, já vem ver outras. Já vem, compartilha e ativa o sininho. Isso é pra vocês. Lu, queria te agradecer. Admirável todo o conteúdo que você tem. Você sempre tá estudando. A Lu é assim, toda vez que eu vejo ela tá lá se dedicando, é muito legal de ver uma mulher tão importante, empoderada, estudiosa, que vem aqui compartilhar conhecimento. Aqui é sua casa, você sabe que a cadeira eu aqui é sei. sua cativa, né? Obrigada, gente. Obrigada mesmo pelo convite. Espero não ter sido muito repetitiva, mas se fui, ótimo. Entendo o recado. Investir em bolsa tem que ser óbvio, tem que ser repetitivo. Não existem grandes novidades todos os dias, né? Senão você está focando muito mais em ruído do que necessariamente no que é importante, né? Nos fatores que são importantes para você investir. Inclusive, fica uma dica que eu absorvi do Barsi. De manhã, eu leio só o caderno de economia e empresas. Bem resumido. E à noite, eu leio a política. Não deixe a política, cenário internacional, enfim, o que quer que seja, atrapalhar suas decisões do dia a dia. Olha aí, uma bela dica aqui da Luíse. Que, aliás, Luíse, eu queria entender se você tem algum clone. Por quê? Cada hora que eu vejo, você tá em um lugar. Ou você tá palestrando lá em Gramado, não sei. Ou você tá no interior de São Paulo, em Feira Agrícola. Você aí tá trabalhando, aí tá na Taurus. Aí tá viajando pro Nordeste, aproveitando o lazer. Existem duas Luíses ou é uma só? Existe uma só muito bem organizada, viu? O segredo é organização. A agenda E é muita vitamina milimétrica. também, né? Ai, meu Deus. E musculação de manhã, né? É isso aí, Lu. Obrigado. A gente ama você, sabe disso. Obrigada. E vamos pegar também pra trazer aqui o Barone e o Felipe lá do AGF. O Barone Não vier escapou, hein? agora, Fala vamos ver. um pouquinho do Ações Garantem o Futuro. Verdade. Projeto que vocês têm junto com o Barone, junto com o Felipe. E tem mais um quarto que chegou recente Isso, agora, né? o Jean. Jean Inclusive, também. tá devendo uma visita Que aqui também pra precisa vir vocês, aqui o né? Jean. Fica Verdade. aí o convite, Jean, pra você. Então, pessoal, quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, né? @Ações Garantem. Ações Garantem o Futuro no YouTube, no TikTok, enfim, todas as redes sociais aí. Pra quem quiser me acompanhar, tem muito mais coisa de CPF do que CNPJ, mas de vez em quando eu abro umas caixinhas lá no meu pessoal, que é luize.barsi. Tô só no Instagram. Legal, Luíse. Obrigada. Bom, vamos lá, é isso aí, né, pessoal? Um grande abraço pra vocês, obrigado pela participação. Mais um episódio aqui do Irmãos Dias Podcast chega ao final. Como a Carol disse, dá uma olhadinha aí. Tem outras entrevistas da Luíse também que já passaram de 1 milhão de visualizações. Vai lá conferir, tá bom? Um grande abraço pra você da minha parte. Muito obrigado e um grande abraço. Da minha parte, meus amores, um grande beijo. Eu sempre falo, voa Brasil, quem investe futuro agradece. Obrigada por estarem aqui.